Fala pessoal, bem-vindos a mais um vídeo. Bitcoin a 92.400 dólares no exato momento que eu gravo esse vídeo para você. E eu tenho uma mensagem: você vai ficar sem Bitcoins. O Bitcoin simplesmente acabou. É isso que você vai escutar logo logo. Bitcoin acabou nas corretoras. Você aí que está de olho em comprar o mesmo, você já não vai ter mais opções de comprar o ativo mais escasso do planeta. E eu vou te mostrar o porquê. Eu vou te mostrar exatamente o que vem acontecendo e como você pode maximizar sua capacidade de comprar Bitcoin. Fica até o final, que eu tenho conteúdo muito bacana para te apresentar. É claro que eu vou pedir mais um dia. Deixe nos comentários aqueles ativos que você quer que eu avalie. Amanhã, é óbvio, amanhã tem vídeo. Amanhã tem análise, amanhã tem ativo que você pediu hoje. Ativos que você pedir hoje serão analisados amanhã. É claro que eu não consigo analisar. Gente, por favor, eu não consigo analisar todos os ativos, mas eu sempre faço questão de analisar aqueles ativos-chave. E hoje eu vou analisar ativos do setor de inteligência artificial, que é um setor que promete muito neste ciclo de alt-season. Não se engane, a alta da dominância hoje não vai invalidar a alt-season, isso não muda. Mas eu vou te mostrar tudo no vídeo. Então vamos começar a falar do Bitcoin. O Bitcoin que está subindo hoje. Bitcoin subindo hoje com a dominância subindo. Por que isso é importante? Sempre que o Bitcoin tem um desafio, e a gente tem um desafio claro, 93.500 dólares, a gente vem tentando um rompimento dessa faixa já há alguns dias. É importante que a gente veja, quando existe essa tentativa de rompimento, para confirmar uma aceleração, que a gente tenha uma alta na dominância. Então, uma alta na dominância com o Bitcoin subindo mostra que o mercado segue saudável. É coerente, faz todo sentido, é esperado. Você tem que ficar alerta quando o Bitcoin começar a subir rapidamente e a dominância cair. Será bom para as altcoins, mas a gente tem que ficar alerta para esse tipo de movimento. Então eu vejo sim como um movimento extremamente saudável. Estou de olho em dois cenários. O cenário de correção, caso a gente não consiga romper esta faixa e tenha mais um dia de rejeição. Então eu olho atentamente para esse ponto. Se não houver este rompimento, a gente pode ter mais dia, menos dia correções. Expliquei isso ontem, no vídeo de ontem. Se você não assistiu, assista o vídeo de ontem. Mas se a gente conseguir um rompimento aqui, o que a gente vai ver? Rompimento confirmado. Naturalmente, a gente vai buscar os 100 mil dólares. É o alvo plausível, provável, é o alvo psicológico. Naturalmente, a gente precisa romper os 93.500, mas rompimento confirmado, próximo alvo é 100,000. Olha que maravilha, não errei os zeros. 100 mil dólares, marco histórico para o Bitcoin. E na esteira deste marco histórico, eu tenho que te fazer um alerta. Você vai ficar sem Bitcoin se você ficar esperando o próximo ciclo, outro ciclo. Eu não vou vir aqui para falar exatamente o que eu já falei no passado. O Bitcoin é o ativo mais escasso do planeta. O que acontece quando todo mundo quer comprar um negócio, um ativo, um carro, uma casa que não tem uma quantidade enorme? Só tem uma casa e tem 10 pessoas querendo comprar, o que você acha que vai acontecer com o preço? O preço vai explodir, é a escassez. E a gente tem o Bitcoin como um ativo mais escasso, não dá para imprimir. A gente não vê impressão de Bitcoin. A quantidade de pessoas, empresas, baleias, VCs, fundos de investimento que estão de olho no Bitcoin só aumentam. Saiu um dado ontem que mais de 6 milhões de pessoas que moram no Brasil estão investindo em criptomoedas. A gente está tendo um avanço muito grande. E isso, para um ativo que é escasso, é aumento do preço. Inclusive, o Bitcoin
é um hedge, ou seja, é um ativo de proteção contra o aumento da base monetária. Impressão de dinheiro. Todo mundo está enxergando isso. E não é diferente para os números. O que a gente está vendo nos números? Bitcoin Exchange Reserve, all exchange. O que isso quer dizer? Aqui é a reserva de bitcoins nas corretoras, todas as corretoras. Olha o que a gente viu no passado. A gente viu no passado a aceleração no preço com uma aceleração na quantidade de ativos nas corretoras. O que acontecia? A gente via uma aceleração e os players começavam lentamente a realizar lucro. Então, não existia um choque na oferta. É óbvio que a gente tinha também uma mineração mais facilitada, era mais fácil de minerar os bitcoins. Agora a mineração ficou mais difícil, tem um maior interesse e o que vem acontecendo, tá? Diferente do que aconteceu lá em 2013, 2014, 2016 a 18 e também aconteceu em 20 a 22. A gente está subindo e olha só o que está acontecendo aqui. A quantidade de bitcoins nas corretoras está despencando. Despencando, cai. Ou seja, o preço está subindo, a mineração é mais difícil, entra menos Bitcoin no mercado, fica menos, a gente tem menos Bitcoin à disposição e conforme o preço sobe, não tem realização de lucro, ou seja, não está voltando Bitcoins para o mercado. Todo Bitcoin que está no mercado está sendo absorvido, comprado. Seja comprado via OTC, e os grandes fundos, as grandes empresas compram via OTC, e os players normais, aqueles que não têm bilhões e bilhões de dólares na carteira, que somos nós, compram nas corretoras. E olha só, o que isso está mostrando? Que a quantidade de bitcoins está indo para o buraco. É isso que a gente está vendo. Eu tô rindo porque é algo impressionante. Pra gente que tá há 10 anos no mercado, isso é espetacular. Tá? 10 anos de cripto, né? Eu tô há 16 anos no mercado financeiro. E isso é espetacular. Só que é espetacular para quem vem se posicionando e para quem está neste momento no mercado pensando em se posicionar. Você olha o preço, você pode muitas vezes falar, caramba, tá caro, né? O Bitcoin tá caro e tudo mais. E eu não tô falando de gráfico mais. Tô falando de macro. Pô, o Bitcoin subiu 40%, mas o que está acontecendo? Olha só, por ser um ativo escasso, a tendência é que com o aumento do interesse, ou seja, a demanda crescente, a gente veja um aumento do preço, porque não dá para imprimir, não dá para produzir mais bitcoins. A tendência é, por simples oferta e demanda e um choque nesta oferta, a gente veja uma aceleração agressivíssima no Bitcoin no longo prazo. Você não vai ficar sem a capacidade de comprar Bitcoin no próximo ano. Isso é totalmente improvável. Nem nos meus melhores sonhos eu espero que isso aconteça. Então, como que você faz para comprar o Bitcoin ou até armazenar uma quantidade de Bitcoins ou de dinheiro que te permita comprar mais Bitcoins? Porque se o Bitcoin tende a valorizar, ele é um hedge de proteção contra a impressão de dinheiro, ou seja, ele tende a se valorizar no longo prazo mais e mais, a gente está diante de um choque da oferta e tem bilionários, empresas e mais empresas comprando. Como eu faço para maximizar os meus 10 mil, 20 mil, 30 mil, 50 mil reais que eu tenho para investir? Porque de nada adianta, pô, eu vou chegar aqui, o Bitcoin está a 500 mil, o Bitcoin está a 92 mil dólares. A gente está falando aí, se eu tenho 10 mil dólares, eu compro pouco mais de 0,1 Bitcoin. Eu quero comprar meio Bitcoin, eu quero comprar um Bitcoin. Como que eu tenho esta capacidade? Antes de te mostrar isso, eu quero só te mostrar o que está acontecendo, que corrobora muito com essa questão de adoção em massa e demanda crescente.
As empresas estão fazendo compras gigantescas. A MicroStrategy comprou somente 51 mil bitcoins por 4 bilhões de dólares. A Marathon anunciou conversão de 700 milhões de dólares para adquirir mais bitcoins. Ou seja, ela faz uma conversão das suas ações, faz um jogo em que ela pega dinheiro, fiat, que não vale nada e valerá menos, e compra um ativo que tende a se valorizar, principalmente se valorizar com o aumento da base monetária, ou seja, com a desvalorização da moeda fiat. Tá entendendo? Essas empresas estão fazendo dívida e trocando ações, que acaba sendo sim uma criação de dívida em dólar, para comprar um ativo que é escasso e tende a se valorizar. Então você pega empréstimo com dinheiro que vai desvalorizar, um dinheiro que não vale nada, e coloca em algo que vai se apreciar ao longo do tempo. Brilhante se feito da forma correta. Mas o que a gente está vendo? A corrida corporativa do Bitcoin está esquentando. Empresas estão levantando bastante dinheiro fiat para comprar Bitcoin. Então essa corrida acelera muito a adoção, porque também atrai muito o quê? O varejo. Você vê o Bitcoin a 100, 150, 200, muito mais pessoas vão querer investir, muito mais pessoas vão ficar interessadas. Só que eu volto ao ponto. Para você, isso é ruim. Porque se você tem 10 mil, 20 mil, 50 mil, você quer comprar mais e mais bitcoins, porque você está correndo contra o tempo. Você não vai fazer um empréstimo lá no banco digital que você tem para comprar bitcoin. Eu sei que muita gente faz isso, não é indicado, eu não posso falar sobre isso. Mas tem gente que está fazendo isso. Pode funcionar. Mas eu não estou indicando que você faça isso, tá? Quero ser bem claro. O que você pode fazer se você tem um perfil de risco e quer se beneficiar de um movimento específico do mercado para aí sim ter a capacidade de comprar mais bitcoins? Hoje, se você comprar o Bitcoin a 90 e ele vai a 180, você tem um Bitcoin. Na verdade, você não tem um Bitcoin, você tem aí 100% de retorno, certo? Então, se você tem 10 mil, você vai para 20. Essa é uma matemática básica. Existe alguma forma de você, de forma inteligente, conduzir um risco específico e se abrir a um cenário em que você ganhe mais? Talvez você saia de 10 para 50 mil, de 10 para 100 mil, o que aumenta a sua capacidade mesmo que o Bitcoin esteja valendo 180 mil dólares? Sim. De que forma? Existe uma classe de ativos que coloca muito mais risco na sua carteira, mas por risco e retorno, você se abre a um potencial de valorização maior. E, na minha humilde consideração, este é um momento interessante para quem quer se expor a esse risco. Por quê? Do que eu estou falando? Adivinha? Altcoins. Eu uso uma estratégia bem específica em manter Bitcoin em hold e usar uma parte do capital. Tem que ser uma parte consciente, porque altcoin é risco. Ah, se acontecer alguma coisa, as altcoins, coloca aí, 80% de queda. Nossa, Solano, mas você acha que vai cair 80%? Não, eu não acho. Mas eu não tento adivinhar o que vai acontecer. Eu coloco um risco. Se eu consigo conviver com esse risco, maravilha. Se eu não consigo, fico longe. É isso. As altcoins, elas têm um risco mais elevado, portanto, potencial de retorno mais elevado. Se a gente casa com o potencial de alt-season, que é o dinheiro indo para as altcoins, é aquela movimentação que as altcoins explodem, e a gente está vendo. Ah, mas a dominância está subindo hoje. Tudo bem, a dominância está subindo hoje, porque o Bitcoin está subindo. Mas a tendência é a dominância cair. A tendência é o total 2 e o total 3 iniciar a alt-season. O Others segue rejeitando a linha de tendência de alta versus o Bitcoin. Mesmo com esse movimento de hoje, a gente está vendo isso. Então, quem está de olho em altcoins, entendendo o risco, entendendo o todo,
tá? Entendendo onde está se enfiando, pode, em um movimento oportuno, se expor em bons projetos, aproveitar esta out-season, capitalizar e aí sim se expor no ativo mais precioso que existe no planeta. Você acha mesmo que eu confio no Bitcoin? Para eu falar que ele é o ativo mais precioso? É óbvio que eu confio. Por que eu confio? Simples oferta e demanda. É só você dar um Google. O que é oferta e demanda? O que é oferta e demanda? Você vai entender de forma completa o que é o Bitcoin e o que ele faz com o seu patrimônio. Seu patrimônio tem a capacidade de multiplicação absurda. Você tendo Bitcoin e você não fazendo nada. Porque a tendência é valorização infinita, com o choque da oferta. Certo? Então, muita atenção ao Bitcoin, mas muita atenção às altcoins. E pensando nisso, vamos analisar altcoins. Altcoins do setor de inteligência artificial. Essa semana a gente tem a NVIDIA apresentando ao mercado seus resultados, ou seja, faturamento e lucro. A NVIDIA, que é uma empresa que acaba atraindo muito capital e acaba atraindo indiretamente dinheiro para o setor de inteligência artificial, também do nosso mundo cripto. Então é por isso que a gente vai analisar estes ativos. Mas antes, eu quero te fazer 2 convites. Primeiro, venha participar do nosso grupo geral, o link está na descrição do vídeo, é totalmente gratuito. É um grupo em que eu passo muita informação de qualidade, muitos insights e atualizações. Se o mercado fizer algum movimento agressivo, eu obviamente vou informar antes no grupo do Telegram geral. Agora, você quer ter acesso à minha carteira, os meus investimentos, meus trades, meus planos, minhas metodologias de investimento, realização de lucro, identificação de topo, tudo que eu uso, estratégias, planos semanais. Ontem eu entreguei um plano atualizado ao time Premium e Desafio, que são os grupos em que você tem acesso completo a tudo que eu faço. Aulas que te dão base, suporte 1 para 1 comigo, você fala diretamente comigo para tirar dúvidas. Se você quer saber mais sobre o Prêmio Desafio, que custa um pouco mais de R$1 por dia no plano anual e ainda mais baratos no plano vitalício, e ainda estão com desconto. A gente tem um desconto em parceria com a BitGet. Entra no nosso grupo do Telegram gratuito, link está na descrição do vídeo. Vai lá na última mensagem desse grupo, vai ter um @oficial no FX, clica no @ e um chat com o nosso time será aberto e a gente vai te passar todas as informações. Agora, sem mais delongas, vamos aos ativos. Ativos de inteligência artificial. Separei alfas e fui descendo no CoinMarketCap também para trazer para você várias avaliações de ativos. Então, se você quiser outros ativos, por gentileza, comente. Comentários estão abertos. Bom, vamos falar de NIR. O que NIR está fazendo? Muita gente gosta de NIR. A gente tem um possível pivô de alta para essa semana. Ele pode confirmar um pivô de alta, tá? A gente pode acabar confirmando um pivô de alta aqui. Então, se a gente confirmar esse pivô e tiver uma correção, abre espaço sim para a gente buscar faixas superiores. Porque a gente tem um canal de baixa, foi rompido. A gente precisa dessa confirmação, seria interessante essa semana fechar em alta e a semana que vem a gente ter uma leve correção. Isso abriria esta oportunidade para ir às compras. Maravilha? Luan, e se ele começar a corrigir? Eu vejo faixas de 4,40 como uma área de buy zone interessante, porque aí é o rompimento, teste e aí a gente tem o movimento em potencial de alta. Alvos primários estão aqui quando a gente confirmar esse pivô de alta, certo? Então a gente tem alvos bem elevados, que é o topo em NIR. Render, valorização estrondosa, a gente falou bastante de render nesta faixa aqui, tá? Valorização incrível de render. Agora, seguinte, adianta comprar aqui somente se você tiver com uma visão de longo prazo, ignorando preço, ignorando price action. Se você está com uma visão de alta estrondosa e não quer olhar gráfico, não quer aguardar gatilhos gráficos, como eu sempre falo em todos os vídeos, DCA, compras escalonadas. Agora, quero aguardar gatilhos gráficos.
eu só consigo visualizar Fibonacci. E o Fibonacci agora já começa a fazer sentido em uma retração. Olha só, se a gente vier para essas faixas, 38,2 e 618, a gente está testando este ponto que foi rompido. Então, uma resistência rompida vira suporte e a gente pode sim abrir espaço para uma aceleração bem mais interessante para render. Tal, deixa eu ver, tal, não tá muito legal não, tá? Ó, topo descendente. Interessante, não me agrada. Não me agrada. Por quê? Porque isso não é um movimento bullish. Se ele não conseguir romper esta faixa aqui, fica um pouco ruim. Tá? Então, eu vou olhar para tal ou perto desta faixa aqui, tá? Ou depois de romper esta linha de tendência de baixa. Então, $570 eu acho que é um ponto importante. Por que eu estou falando isso? Porque se ele rompe este ponto aqui, ó, se ele rompe isto aqui, isso aqui é topo descendente, formou aqui um fundo, né? E aqui a gente perde e inicia uma tendência de baixa. Então fica de olho em tal. Agora, se tal ficar num padrão de equilíbrio, ou seja, a gente tem um movimento de correção. E aí a gente faz isso, pode ficar um pouco chato, mas ainda assim abre oportunidade, neste caso, em um fundo ascendente, padrão de equilíbrio. Independente do cenário, eu ficaria com uma cautela em tal, certo? Porque não é o melhor gráfico, não é o ponto mais interessante do mundo, não. FET. Eu vejo esta área aqui como interessante para FET, até uma proximidade de 1,10 acaba sendo oportuna. Por quê? A gente está numa tendência de alta, ele está acima de uma resistência clara, tá? Serviu como suporte, formou um pivô de alta, volta para testar, pode ser encarado aqui um fundo ascendente, ombro, cabeça, ombro inverso também, tá? Ombro, cabeça, ombro inverso aqui. Então eu vejo 1,10, uma faixa que pode ser interessante para quem quer se expor. ICP se recuperando, tá? Teve todo o seu movimento. A gente tem um canal de baixa. Vamos puxar o canal de baixa aqui. A gente tem um canal de baixa aqui, tá? Canal de baixa, rompimento, teste, rejeição. Agora está diante de um rompimento com pivô de alta. Assim que confirmar isso daqui, a gente abre espaço para mais valorizações. Neste ponto eu não compraria, guardaria só um pivôzinho de alta aqui para abrir espaço, 9,90. Então rompe $10, volta, testa, rejeita, abre espaço para mais acelerações. Seguindo, a Cash teve o pivô de alta, tá? Pivô de alta aqui, ó. Agora, Fibonacci também, que nem render, mesmo cenário praticamente de render. Ó, faixa de retração, 3,73, 3,10. Acaba sendo interessante. Turbo! Me pediram turbo. Deixa eu ver se eu consigo analisar esse trem aqui. Não consigo analisar muito bem, porque a gente não tem histórico. Eu odeio ativos que não tem histórico, tá? E aqui é o seguinte. Se ele perder esse ponto, e aqui pode ser até uma fácil para você, tá? Tem um risco-retorno interessante. Se ele perder esse ponto aqui, ó, ele vai entrar numa movimentação de baixa, muito provável. Então, aqui acaba sendo um melhor risco-retorno. Colocaria um stop abaixo aqui de 0,0076. E aí, se ele sustentar, pode sim que você veja uma aceleração. Então, para quem quer se expor, pode fazer sentido. Mas você está no limite ali, tá? Então, 0,076. Eu estou falando aí de quantos por cento? Para você pular fora, sei lá, 15%, 13%. Potencial no rompimento pode ser enorme, tá? Fica de olho e acompanhe. RSS3, vamos por semanal. Tá numa faixa bacana, risco-retorno acaba sendo interessante. Por quê? Porque a gente tem aqui faixa de suporte, formou fundo, topo, fundo ascendente. Se ele não perder este fundo ascendente aqui, tá, no semanal, acaba sendo uma oportunidade
de compra, muito próxima aí dos fundos. Então, eu olharia para este último fundo ascendente semanal, porque a gente formou o fundo topo, fundo ascendente, agora ele tem que começar uma aceleração. Também a atenção máxima é esta LTB aqui, tá? Então, que é um teste, reteste, tem que mostrar a que veio, tem que acelerar agora, senão já era. Ah, Luan, eu sou mais conservador, gosto desse projeto, mas sou mais conservador. Aguardo o rompimento de 0,17. 0,17, é isso mesmo, 0,16, 0,17, essa faixa aqui é 0,16, rompimento, confirmado, aí sim você tem este cenário plausível. VR, ou seja, Victoria VR. Teve uma oportunidade interessante, risco-retorno bacana, agora não adianta, tá? Fez pivô de alta, agora você tem oportunidade em uma correção que pode sim trazer o ativo para 0.011 a 0.009. Qualquer retração aqui pode abrir oportunidade para quem quer comprar e surfar movimentações plausíveis, prováveis de alta. Forta! Aceleração maravilhosa, só que não adianta comprar aqui. Adianta o quê? Rompimento, teste, e aí sim, tá? Rompimento, você sai de um padrão de baixa, fundo ascendente, e aí sim no fundo ascendente abre espaço. Não comprou aqui, vai comprar aqui, porque aqui não é o melhor momento. É risco. E CIDOS, tá em uma acumulação chatinha aqui, é saudável porque tá em cima deste suporte, tá? Era uma resistência, virou um suporte. Tá ainda numa faixa até aceitável. Só que se perder 0.0030, aí, amigo, já era, vai pro buraco. Tá? Então acompanhe, próximo desta área é oportunidade, na minha humilde opinião, se você, obviamente, gostar do projeto. Se ele perder esse ponto, acabou, vamos para baixo, igual um foguete. Maravilha? Ativos de inteligência artificial. Se quiser mais ativos de inteligência artificial, coloca aí IA e o ativo que você quer, a gente traz mais avaliações. Não, eu quero outro setor. Pode colocar também, a gente vai trabalhar para sempre trazer análises. Lembrando que estamos de olho em 93.500, de olho na dominância e de olho, é óbvio, nas altcoins. Tem muita altcoin ainda dando sopa. Aproveite, porque a partir do momento que a dominância começar a despencar, as altcoins vão voar e aí sim a sua oportunidade de usar uma estratégia com altcoins para maximizar sua capacidade de compra de bitcoins vai por água abaixo e aí você vai comprar caro, não tem o que fazer, beleza? Lembre-se sempre, se não é um vídeo indicando compra, é apenas um vídeo educacional onde eu apresento aquilo que eu estou fazendo, que eu vou fazer, além de trazer alertas com base no gráfico. Faz a sua própria análise e invista com total responsabilidade, pois no final você é o único responsável por investir o seu dinheiro. Se você gosta do meu conteúdo, se inscreve no canal, ativa o sininho para receber notificações todas as vezes que eu fizer um vídeo novo e aperta o like. E, é óbvio, eu desejo a você uma maravilhosa semana de trades com muitos lucros no bolso.